Boa tarde, minha gente. Então, mais um vídeo do canal, né? Esse é o segundo vídeo, então eu peço a todos, quem não assistiram o primeiro, né, que assistam até para entender um pouquinho mais sobre o que é o canal, qual é o objetivo. E lá já tem, eu acho, alguma dica bem interessante, né, para o pessoal que assistiu. Eu até estou muito feliz, estou muito satisfeita com o resultado, nem esperava tanto. Nossa, foi muito legal, recebi várias mensagens, também quase apanhei na rua, muitos pais responsáveis falando que meu filho me mostrou um vídeo, agora ele quer mais atenção, como é que eu vou fazer? Tô quase doida, trabalho demais, chego cansado do trabalho. Ou, não tenho tempo para isso, como é que eu vou dar atenção para ele? Só tenho que chegar em casa e lavar roupa, e limpar a casa, e fazer comida, e preparar as coisas para outro dia e tal. Calma, gente, calma, que já já a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa questão de como melhorar e aproveitar melhor o nosso tempo, certo? Então, algumas mães também perguntando, nossa, como é que eu faço para não ficar chocada quando meu filho ou minha filha chegam para me falar sobre um determinado assunto? Então hoje também vou dar uma dica sobre isso. Como a minha formação é em letras, língua portuguesa, eu tenho estudado muito a comunicação, porque é a utilização das palavras, vocabulário, tudo isso, então é uma coisa que eu estudo muito para dar aulas e então faz parte, né, da minha área. Eu não tenho nenhuma formação em psicologia e tal, mas é um assunto que me interessa muito pela minha saúde mental e pela saúde mental das pessoas que convivem comigo. Então eu sempre estou estudando, estou tentando, né, melhorar isso tudo, né? Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver dessa forma. Nós somos seres que nascemos para ser livres, né? E no momento todos nós estamos meio que escravos dessas condições de trabalho, da questão do dinheiro, das necessidades que a gente tem. Mas a princípio a gente vivia como, né? Os primeiros seres humanos então viviam caçando, pescando, né? E comendo as frutas e plantando. Então, enfim, era a única preocupação do ser humano era com a sua sobrevivência daquele dia e da sua família, e com os predadores e tudo mais. E hoje nós vivemos nesse sistema que foi progredindo, né? O ser humano foi construindo coisas e foi progredindo. Claro que temos facilidades, né, incríveis em algumas coisas, mas também com isso tudo veio essa carga enorme de estresse. Então todo mundo parece que está estressado no mundo. Então é importante que pelo menos ao nosso redor a gente consiga mudar algumas posturas que melhorem, né, o convívio com as pessoas ao nosso redor. Isso é fundamental para que a gente tenha paz, né, para que a gente possa sair do trabalho e vir feliz para casa, que vai ter pessoas lá que nos amam e que nos receberão com carinho e que estão preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa pessoa. Para que a gente consiga construir essa família bonita e tal, não é fácil. E nós aqui em casa não somos exemplos, mas eu posso dar algumas dicas como comunicadora. Eu fico muito triste quando eu ouço alguns alunos dizerem, por exemplo, professora, eu queria que a senhora fosse minha mãe. Ou então quando eles dizem assim, professora, eu odeio o meu avô, eu odeio o meu pai. Isso é seríssimo, isso é muito triste. Porque, na verdade, claro que eles não odeiam, né? Eles apenas não conseguem se entender. Por quê? Porque falta o diálogo, né? Nós, mulheres, né, a gente sempre, eu acho que já vai trabalhando mais essa questão de tentar levar as coisas com jeitinhos pequenas, a serem mais comunicativas, a expressarem mais o que sentem. Já o homem não, o homem ele aprende desde pequeno a competir e ganhar pela força, né? Pela briga, pelo grito e tal. Ele não é ensinado a expressar seus sentimentos, a falar como está se sentindo naquele momento. Então existe muito conflito também por causa disso. A confiança não é uma coisa fácil de se conquistar entre pais e filhos, então também darei várias dicas, né, nos próximos vídeos sobre essa questão da confiança.
Mas então eu vou responder agora ao questionamento de algumas mães, de alguns pais que disseram como não se chocar quando o seu filho vem contar uma coisa que vocês, né, julgam chocante. O que acontece então? A primeira dica que eu vou dar para vocês é simples, é fácil. No momento que seu filho vier contar qualquer coisa, nunca interrompa ele. Espera ele terminar de falar. Porque aí a gente já mete os pés pelas mãos, a gente não pensa antes de falar. Então a gente deixa ele falar. Chocou aquela primeira frase, deixa ele falar e vai pensando naquilo, vai tentando introjetar aquilo, digerir aquilo que ele está falando e pensar racionalmente. Se coloquem no lugar dele quando vocês eram daquela idade, que na maioria dos casos os pais não querem que os filhos namorem com 12, 13, 14 anos, mas eu comecei a namorar com 13, eu comecei a namorar com 14, 15, e eu acho que é o que acontece a maioria das vezes, porque é o que eu vejo na escola. Então não adianta a gente querer depois negar para os nossos filhos. Para conquistar a confiança dos nossos filhos, nós precisamos ser verdadeiros, honestos, ok? E aí então começou a contar, né? Então eu vou usar um exemplo, por exemplo. A minha filha, quando tinha 13 anos, um dia chegou pra mim e falou assim: mãe, deixa eu namorar? E eu, ai meu Deus, e agora, né? Mas aí eu pensei na hora assim, eu olhei pra ela e disse: minha filha, isso não depende só de mim. Eu disse pra ela: tem alguém que tu esteja gostando? Aí ela disse: não, não tem. Aí eu disse: tá. Então tem alguém gostando de ti, que te pediu pra namorar, ou que viu que tá afim? E ela assim, não. Eu disse, então, meu amor, o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou fazer? O que adianta deixar ou não tu namorar? E aí aquilo ali ela percebeu que não foi uma proibição e também não foi uma permissão. E aquilo tirou até aquela empolgação que ela tava de ficar com alguém. A gente tem que perceber uma coisa, que a disciplina com consciência, ela é muito mais fácil do que a disciplina com autoritarismo. Porque se eu simplesmente dissesse, não, tu tá maluca, que é muito cedo pra namorar, eu comecei a namorar muito cedo e também não deu certo, não sei o que, não é bom, não vai namorar agora não, tá proibida. Talvez ela tivesse até forçado situações e coisas pra arrumar um namoradinho. Mas o que eu fiz? Eu não me choquei, não deixei o sangue subir pra cabeça. Ah, mas essa é uma situação bem fácil, porque não era nem nada muito chocante. Então eu vou contar outra situação. Então ela tava namorando e ela já tava com uns 15 anos, 14, 15 anos mais ou menos, eu acho. E ela chegou e falou pra mim assim: mãe, eu e o meu namorado, a gente quer transar. E aí na hora, a gente nunca tá preparado, né, pra isso. A gente sabe que uma hora vai acontecer, mas a gente nunca tá preparado. E com os filhos da gente, a gente sempre acha que é cedo, não é mesmo? O que eu fiz então? Respirei fundo e aí puxei toda uma conversa sobre tudo que ela precisava saber, se ela estava realmente preparada, se ela tinha maturidade para assumir aquela relação que ela queria, né? E ter a maturidade de lidar com os problemas que isso traz, né? Porque a vida adulta tem muita coisa legal, mas essas coisas legais, né, elas têm que ser usadas com responsabilidade, né? Com o nosso corpo, com tudo. Então, foi isso que eu conversei com ela. Então, ela disse que mesmo assim, eles estavam preparados, os dois estavam namorando já fazia um tempo, se gostavam muito. E aí, o que eu fiz? Vou proibir? Vou dizer, não deixo, Deus o livre, se eu souber que... A minha mãe fez isso comigo e não deu certo, eu engravidei com 16 anos. Então eu sou prova de que quanto mais autoritário o pai é, mais rebelde o filho será. Isso está constatado, não adianta, tá? Não ser autoritário não significa não cobrar as coisas e não falar as coisas, que fique bem claro. Então assim, a dica de hoje é ouvir o seu filho sem interrompê-lo e deixar ele falar tudo que ele tem vontade de falar. E não sair já metendo os pés pelas mãos. Às vezes, quando eu não estou preparada para aquilo, para aquele momento, para conversar sobre aquilo naquele momento, vou deixar então talvez a dica mais importante. Falem para os filhos de vocês que vocês estão nervosos. Falem como vocês estão se sentindo. Diz, meu filho,
a mãe agora não tem condições de conversar sobre esse assunto. A gente conversa depois que a mãe se acalmar. Ou então, meu filho, a mãe nem sabe como te responder, o que falar sobre isso. Então, espera que a mãe... Depois a gente conversa sobre isso. Ou então, mesmo às vezes a gente dá uma enrolada. Tô fazendo uma coisa aqui agora, depois a gente conversa sobre isso. Mas não cortem eles, não demonstrem, então, que ficaram muito apavorados. E cuidem muito para ouvi-los, deixar eles falarem, tá? Como que a gente pode organizar isso para ter um convívio melhor e para dar mais atenção para os nossos filhos? Então fica para o próximo vídeo, ok? As pessoas que assistirem esse vídeo, de repente que já sabem disso e que pensam, ela tá falando tudo que eu já faço, tudo que eu já sei. Parabéns, que legal! Vocês com certeza convivem com pessoas maravilhosas, têm uma vida feliz. Agora, se vocês acharem que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, passem adiante, divulguem nos grupos de escola, para os pais e tudo mais, porque sempre tem pais que não sabem ainda como lidar com certas situações. Talvez eu possa ajudar. Então, ativem o sininho, curtam, né? Se inscrevam no canal. Se quiserem me seguir no Instagram também, para mandar algum comentário. Até no primeiro vídeo eu falei que era para comentar e colocar sugestões de assunto e tal aqui, mas eu não consegui ainda a autorização do YouTube para ativar os comentários. Desde o começo do ano eles vêm desativando os comentários de alguns vídeos como medida de segurança para proteger as crianças, já que as crianças têm acesso, né, a todos os comentários que as pessoas fazem ali. As pessoas comentam horrores, né, falam palavrões, xingam, falam horrores que as crianças não deveriam realmente ter acesso. Então eu não estou conseguindo comentários aqui, mas quem quiser então pode entrar lá no Insta, Edmeia Pacheco, e conseguirá então contato direto comigo, ok? Assistam então, se inscrevam no canal, se curtiram, e compartilhem.